Bom, dando sequência, então, à parte do curso, nós vamos dar uma resumida do que é necessário que vocês saibam até aqui, certo? Por quê? Porque daqui para frente, o conhecimento que foi abordado, o conteúdo que foi abordado nas 6 aulas anteriores, ele é necessário para poder entender essas aulas daqui para frente, que vai tratar especificamente sobre propriedades periódicas e ligações químicas, ok? Então, uma das coisas mais importantes para que se tenha, né, conhecimento para poder entender daqui para frente é sobre a estrutura atômica, que foi, pelo menos o modelo que foi abordado, o modelo mecânico quântico. Então, nessa estrutura atômica, a gente tem a eletrosfera e tem o núcleo. Na última aula, a gente viu especificamente a química do núcleo, a química nuclear, ok? Há algumas aplicações e tudo mais. Então, entretanto, a mais conhecida, a mais utilizada por nós é a parte da química envolvendo a eletrosfera, ou chamada química eletrônica. Independente se o processo é nuclear ou eletrônico, sempre esse processo vai ocorrer, se for de forma espontânea ou mesmo se for necessário dar uma energia para que essa reação aconteça, com o objetivo único de, por enquanto, atingir uma menor energia, certo? Essa menor energia, ela pode ser sempre pensada inicialmente, mas não exclusivamente, como sendo para tentar, ela é uma tentativa de diminuir as repulsões eletrostáticas, seja no núcleo, como nós vimos na última aula, que existe a produção de radioatividade, né, seja pela ejeção de partículas ou onda eletromagnética, mas a ideia é diminuir o excesso de energia gerado principalmente por repulsão eletrostática dos prótons. No caso da eletrosfera, isso também vale. Então, a maneira como a eletrosfera é organizada é na tentativa de diminuir essas repulsões intereletrônicas. Então, o formato dos orbitais é fixo, né? Esses orbitais não deformam. O que você tem que levar em consideração é que uma variação da configuração eletrônica pode, você colocar ou tirar elétrons no átomo, pode levar a um aumento, uma diminuição da repulsão intereletrônica, devido a essa estrutura eletrônica, essa estrutura da eletrosfera. Quando eu falo estrutura, o que significa? É a maneira como os elétrons estão distribuídos espacialmente ao redor do núcleo. Então, elétrons têm carga, carga de mesmo sinal, essas cargas se repelem. Os núcleos têm dois tipos de conjunto de partículas. Você tem os prótons e os nêutrons. Nêutrons não têm carga, então ele não repele, nem entre eles, nem com os prótons. Prótons têm carga. Então, de qualquer modo, sempre que houver a presença de cargas de mesmo sinal, vai haver, se elas estiverem próximas, vai haver uma repulsão. Então, a própria geometria dos orbitais, certo? Ela leva a diferentes tipos de repulsão, porque você tem que tentar maximizar a distância entre essas cargas, no caso dos elétrons, para tentar diminuir essa energia. Isso serve tanto para reações químicas, né, eletrônicas, assim como pelas nucleares. Então, de qualquer modo, ambas, se você tiver uma reação química, no caso aqui do fogo, da combustão, que tipo de molécula você vai formar, que tipo de composto vai ser formado a partir da decomposição química de um material qualquer, seja ele de origem natural ou não, ela vai depender especificamente da estrutura eletrônica, certo? No caso da nuclear, ela vai depender especificamente da composição nuclear, né? O número de prótons e nêutrons muito mais do que uma estruturação. Existe uma certa estruturação no núcleo, a gente não viu, não vai ver, mas o que é mais importante é que tem uma contribuição maior nessas definições de formação de compostos é a estrutura eletrônica. Então, que tipo de molécula você vai formar, ela vai depender intimamente, intrinsecamente,
de qual orbital você tem na última camada, que é a camada de valência, que é a camada que participa diretamente da reação química, e quantos elétrons você tem lá e como esses elétrons estão distribuídos. A própria geometria molecular, a geometria das moléculas, se ela vai ser linear, se ela vai ser angular ou não, vai depender desse tipo. Então, a ênfase também na eletrônica, na reação química eletrônica, né, ou no estudo dessa parte das reações que envolvam a eletrosfera, ela é importante por quê? Porque ela está dentro de uma escala de energia que nós conseguimos manipular no dia a dia. Ela faz parte também das reações bioquímicas, certo? E, mais do que isso, ela é há muito mais tempo conhecida do que as reações químicas nucleares. Então, a espécie humana tem um contato, né, em princípio, mais ou menos 2 milhões de anos atrás, nós tivemos contato de dominar a primeira reação química, que seria o fogo. Posteriormente, nas idades antigas, né, um pouco antes depois da Idade da Pedra, nós dominamos reações químicas a partir de minerais, usando fogo para transformar em metais. Então, minerais como a malaquita, que tem uma quantidade grande de cobre, você fazendo a redução com carbono, especificamente pode ser de fogueira ou de carvão mineral, se obtém o cobre. Uma combinação de cobre e estanho tirado da malaquita da casterite, você tem o bronze. E a calcopirita é o principal mineral que era utilizado, para você ainda hoje também para produzir o ferro. Então, essas reações químicas, inclusive, deram origem às eras, né, da história antiga. Então, nós temos há 2 milhões de anos, praticamente, contato com reações químicas, tentando dominar e manipular essas combinações de átomos, enquanto que reações nucleares, nós estamos na infância ainda, nem se compara com essa das químicas, há 75 anos. E a nossa maior conquista vai ser o dia que nós conseguimos dominar a reação de fusão nuclear. Então, o curso agora vai ser focado em reações químicas, certo? E, independente do que você conhece sobre reação química, a abordagem vai ser sempre essa agora. As reações químicas e as propriedades dos átomos estão intimamente ligadas com essa estrutura eletrônica. Seja, quando eu falo estrutura eletrônica, eu quero dizer novamente a maneira como os elétrons estão distribuídos e quantos elétrons têm. Então, quando você olha agora para uma reação química, por exemplo, 2 átomos se aproximando para fazer uma ligação química. Para você poder entender se vai haver ou não a formação da molécula, se vai ser liberado energia ou não, você tem que considerar a estrutura eletrônica. Você tem que olhar os orbitais, que estão principalmente os orbitais da última camada, certo? Então, como está aqui, quando 2 átomos, moléculas ou íons se aproximam, né, é a interação entre as suas cargas, né? Por que 2 átomos se aproximam se você tem elétrons aqui na última camada? E eu acabei de falar há pouco que elétrons ou, no caso, partículas que tenham cargas iguais, elas vão se repelir. Porque a carga nuclear, ela não fica confinada no núcleo, ela se estende além da eletrosfera. Então, nessa região externa do átomo, onde já acabou, digamos assim, os orbitais, ou a carga nuclear, a carga dos elétrons, você tem carga positiva. É isso que atrai os elétrons do outro átomo. Então, um átomo atrai o outro porque os elétrons de um átomo sentem a carga positiva do núcleo do outro átomo e vice-versa. E essa aproximação, certo, vai ocorrer. E aonde que para? Quando começa a repulsão, tanto da carga nuclear quanto da eletrônica, começa a ser mais forte do que a atração entre eles. Essa interação depende se você tem orbitais D, se tem orbitais S ou P na última camada, né? Então, essas interações ou essa estrutura eletrônica define as propriedades químicas e físicas desses compostos ou dos átomos. Por exemplo, a reatividade, o ponto de ebulição, pressão de vapor e assim por diante. Então, como eu já falei em alguns outros exemplos, se você tiver, por exemplo, orbitais S, é mais fácil de você ter interação entre eles porque ela não é direcional.
do que orbitais P e orbitais D, que depende de uma orientação espacial para que dois orbitais desse tipo interajam. Então, em princípio, por exemplo, existe uma facilidade na reação se você estiver trabalhando com duas espécies com orbitais S, uma com P e outra com S, do que se você estiver exclusivamente trabalhando com orbitais P, certo? Ela não é uma grande variação, mas existe. O ponto de ebulição, nós vamos ver que também tem a ver com essa distribuição eletrônica ao redor do átomo ou da molécula, nas aulas posteriores, assim como a pressão de vapor. Então é importante agora olhar para o átomo ou para os compostos que eles vão formar, olhando essa estrutura eletrônica aqui. Então, a aula de hoje ela vai falar especificamente sobre átomos, não as moléculas. E ela vai tratar justamente das propriedades que emergem, as propriedades que advêm dessa estrutura eletrônica, certo? Não exclusivamente eletrônica. O núcleo ainda desempenha um papel importante nesse sentido. Então, a tabela periódica agora ela vai ser vista de novo, como eu disse, nós vamos enfatizar, repetir um monte na aula. O entendimento das propriedades periódicas que estão refletidas ou que são apresentadas na tabela, ela é decorrente da estrutura eletrônica, especificamente. Okay? Aqui nós vamos ver três propriedades periódicas que têm influência disso, que são as principais. O raio atômico, a energia de ionização e a afinidade eletrônica. Nós vamos ver também como que o efeito da carga do núcleo interfere nessas propriedades periódicas. Okay? Quem começou a tentar entender isso daí, e que como consequência levou à organização de uma tabela, né, foi o Mendeleev, em 1869, e a ideia do Mendeleev não era fazer uma tabela periódica, ele não estava buscando fazer uma tabela, mas ele tinha que organizar, na verdade, os elementos de acordo com as suas propriedades, ou suas características químicas e físicas. Na verdade, se você for ler a história de como a tabela foi desenvolvida, Mendeleev estava escrevendo um livro de química inorgânica, geral e inorgânica, mas principalmente geral, e ele precisava, num capítulo, arrumar os átomos para poder escrever o livro, porque não tinha um livro em russo de química que que tivesse a qualidade que ele queria. Então, chegou naquela parte do livro, ele falou, eu vou ter que organizar isso, e como decorrência saiu a tabela periódica. Na verdade, a primeira tabela ele publicou um pouco depois, foi em 1871, mas é basicamente essa daqui, tinha 52 elementos, e o grande contribuição do Mendeleev, além dessa organização, e que foi diferente do que os outros cientistas que estavam buscando tentar fazer isso também, é que quando os outros cientistas chegavam a uma lacuna, né, na tabela, eles paravam e não conseguiam explicar. O que Mendeleev fez de diferente foi dar um passo à frente e ser ousado nesse sentido e dizer o seguinte: então, existem elementos que ainda não foram descobertos, certo? Então, por exemplo, entre o zircônio e o nióbio, você tem aqui o 90 e o 94, então você vai ter que ter pelo menos aqui três elementos, né, que ainda não foram descobertos. Qual que seria o elemento com o número atômico 180, por exemplo? Então, nesse sentido, houve uma resistência inicialmente da comunidade científica, mas depois começou-se a descobrir esses outros elementos, e esses elementos acabaram tendo as propriedades que Mendeleev previu, somente com essas massas atômicas, que é o que ele trabalhava na época, não era o número atômico, porque ele não sabia-se da existência do próton e nem do nêutron. Ele conseguiu prever densidade dos elementos, a massa atômica dos elementos e assim por diante. E todo mundo que foi descobrindo elementos depois realmente encaixava na tabela. Então, a grande ousadia dele foi essa. Entretanto, o Mendeleev não sabia porque a natureza organizava os elementos desse modo. Então, de novo, a gente está falando de 1869, certo? O modelo atômico ainda era aquele modelo de Dalton, o modelo dos gregos, e que somente em 1898 é que, com os experimentos do Thomson e depois do Rutherford, do Bohr e assim por diante, nas primeiras décadas do século XX, é que houve esse avanço de você perceber que, na verdade, essas propriedades ou
organização é decorrente justamente das estruturas eletrônicas ou da estrutura propriamente dita do átomo, ok? Então, nesse sentido, a estrutura eletrônica, no caso para a química, que é o mais importante agora, a estrutura ou da camada de valência, ou seja, qual é a última camada, qual é o subnível que existe, que vai ser o subnível que vai poder interagir, doando, recebendo elétrons, certo? Ou simplesmente participando de atração eletrostática, assim por diante, é aquele da camada de valência. Então, o elétron que está no último subnível, ok? Ele vai definir essa camada de valência com esses subníveis, as propriedades químicas e físicas de seus átomos e moléculas. Das moléculas, propriamente dito, ele define inicialmente na reação, mas após a formação da molécula, há a formação de outros orbitais, esses chamados orbitais moleculares, certo? Não esse daqui, e depois a gente vai ver na última aula. Então, aqui está representado, então, por exemplo, os alcalinos e alcalinos terrosos, na última camada você tem o orbital S, certo? Os elementos, os metais de transição e em transição interna, o que você tem são orbitais D, e aqui está representado qual orbital D, que é que recebe o último elétron, que tem os últimos elétrons lá, ou mais especificamente qual é a orbital que vai participar da interação. Aqui são orbitais F e aqui são orbitais P, certo? Então perceba que mesmo quando você varia dentro do grupo do oxigênio, carbono, nitrogênio, que são os principais que estão na composição da parte biológica, nos orbitais que reagem não são especificamente sempre os mesmos, depende do elemento. E essa orientação, certo, vai definir também as propriedades. Então a ideia é que depois dessa aula e nas próximas a gente perceba que todo o comportamento da matéria ele tem a ver diretamente com essas estruturas aqui, com os orbitais, com a distribuição de elétrons ao redor do átomo, né, no espaço ao redor do núcleo, dentro desses orbitais. Tá? Então, agora a tabela periódica ela tem que ser vista, como eu já havia falado em outra aula, ou no começo do curso, ela tem que ser vista desse modo. Então, ao invés de você trazer os números, para você entender melhor o comportamento dos átomos, você tem que ver qual é a contribuição ou qual é a composição da última camada. Então, olhando aqui, você percebe que nesse grupo da tabela periódica, a última camada é só do orbital S e ele tem um elétron. Então, a reatividade desses elementos vai ser diferente, por exemplo, dessas aqui. Então, se você for ver, metais alcalinos são muito mais reativos do que os alcalinos terrosos. Justamente porque, por ter dois elétrons, apesar de estar no mesmo subnível, a reatividade vai ser menor porque ele já atingiu um estado de energia menor. É aquilo que eu falei no início, a ideia é minimizar a energia, certo? Conforme você vai variando dentro de um período, você vai mantendo a configuração eletrônica, vai preenchendo o mesmo subnível. Então, se você não muda de camada dentro de um período como aqui nos metais de transição, isso reflete nas propriedades deles também, tanto químicas quanto físicas. Okay? A gente vai ver isso mais em pormenores aí para frente. Então, o comportamento dos átomos, obviamente, frente a outros, se ele é inerte ou reativo, vai depender da configuração eletrônica e de quais subníveis da camada de valência estão envolvidos, certo? Óbvio, sempre lembrando por que ele tem essa característica, por que o ferro oxida. Porque se o ferro aqui, no ferro 2+, ele quer ir para um estado de oxidação, ferro 0 é um, ferro 2+ é outro, perdeu elétrons. Então, por que ele perde elétrons ao invés de ganhar? A grande maioria da tabela periódica, certo? Que são os metais, principalmente, eles formam cátions, eles perdem elétrons para minimizar a energia. Enquanto que os não metais, eles preferem ganhar elétrons. Você explica isso justamente olhando a configuração eletrônica, certo? Aquela história de você preencher a camada ou semi-preencher a camada. Então, para o flúor, que está aqui, 2p5, se ele preencher a camada, certo? Ou no caso aqui, completar o subnível de 2p5 para 2p6, ele vai diminuir a repulsão intereletrônica, vai minimizar a energia. Então é por isso que você vai encontrar sempre flúor como flúor menos,
né, o fluoreto. E o sódio, por exemplo, você vai encontrar como Na+, que ele quer perder o último elétron para poder ficar como uma camada 2p6, por exemplo, que é completa também. Então, o número de elétrons sempre também vai contribuir para essas propriedades físicas ou químicas, principalmente. Tá? Vamos pegar dois exemplos aqui para ver como que é essa repulsão intereletrônica e essa distribuição eletrônica desses elementos, influencia no comportamento deles. Então, se você for pegar o crômio e o cobre, eles têm o que a gente chama de irregularidades na sequência de preenchimento. Então, essa regularidade ela decorre dessa minimização de energia. Quando você usa o diagrama de Pauli para fazer a distribuição eletrônica do crômio, que é o número atômico 24, você vai ter aquela representação do cerne do gás nobre do argônio, 4s2, 3d4. Essa inversão aqui a gente já explicou nas outras aulas, que é porque quando você tem elétrons, então o 3d sobe mais e o 4s fica embaixo. Então, na teoria, se você usar o diagrama de Pauli, você vai falar que a configuração do crômio 24, do crômio, certo? É 4s2, 3d4. Mas, quando você vai na prática, não é. É a mesma coisa do cobre, tá? 4s2, 3d9. Então, eu tenho 2 elétrons aqui no 4s e aqui eu tenho 4 elétrons. Perceba o seguinte, que naturalmente você já vai saber qual que vai ser a configuração experimental. A ideia é, eu tenho que tentar minimizar a repulsão intereletrônica. Eu tenho muito mais elétrons aqui do que na camada 4s, apesar da 4s estar mais para baixo. Então, o que naturalmente ocorre é uma transferência de um desses elétrons 4s para o orbital 3d. Quando isso acontece, você diminui a energia do orbital 3d, e como ele é o último na escala de energia aqui, a energia total do átomo diminui. Ele ainda vai continuar acima do 4s, mas a distância entre ele e o 4s vai diminuir. É por isso que ocorre essa transferência. Então, apesar dele deixar um elétron só, ele está deixando no orbital 4s, que é esférico. E ele transfere um elétron para um d, certo? Que não é esférico, e ele atinge uma daquelas duas configurações que é aquela que minimiza a energia, que é ou a semi-preenchida ou a totalmente preenchida. No caso do cobre, aqui também é fácil de perceber. Se ele transferir um elétron para cá, você vai ter o 4s1 3d10, porque ele preencheu a camada, diminuiu a repulsão intereletrônica, a diferença de energia entre o 3d e o 4s diminuiu e a energia total do átomo diminuiu. Então, quem define qual é a configuração eletrônica, qual dos elétrons, como você vai distribuir os elétrons da última camada, é se você vai ter que tipo de orbital você tem. Certo? Você pode tirar um elétron de orbital 4s e colocar num d, que você vai ter uma diminuição da energia de qualquer modo, mesmo deixando o 4s vazio. Certo? E aí, o tipo de estado de oxidação que você vai ver desses metais é decorrente disso também. Cobre, o mais comum é cobre mais. O cobre, porque perde esse elétron e depois fica só com a camada 3d. Já o crômio ele tem vários estados de oxidação, que pode ir crômio mais até crômio 6, onde ele perde todos esses elétrons. Então, isso por quê? Porque se ele perder uma camada semi-preenchida, duas camadas semi-preenchidas, ele reduz, ele vai para uma camada preenchida. Enquanto que o cobre não, se ele perder somente esse, ele fica com uma camada preenchida, que é aquela configuração de menor energia. Então, a ideia é, olha a configuração eletrônica, certo? Pense na minimização de energia e aí dá para entender o comportamento químico. Por que cobre na natureza você vai encontrar cobre 1 e cobre 0, e o crômio você vai encontrar crômio 0, mas também vai encontrar até crômio 6+. Ok? E aí a ideia para entender esse comportamento químico está basicamente ali. Ele não explica 100%, nem todos os casos, há obviamente exceções, nem todos os casos acabam batendo, mas a tendência é essa, ou a maioria pelo menos se comporta desse jeito. Então, a diminuição da repulsão, né, intereletrônica e a estabilização extra fornecida por subcamadas semi-preenchidas ou totalmente preenchidas, subcamadas ou subníveis, né, que faz com que essa configuração troque. Então, por isso que o 4s ele vai ser removido, certo? O elétron 4s a ser removido, por exemplo, quando você vai ionizar isso daqui.
ou esse daqui vai ser o primeiro elétron a ser removido, porque se você remove esse, se você tentar remover um daqui, você volta ao problema do aumento de energia, porque você não está numa configuração semi-preenchida ou totalmente preenchida. Tá? Então, essa busca pela configuração de menor energia define propriedades do átomo, principalmente a reatividade deles. Então, que propriedades que a gente está falando além da reatividade também? São essas propriedades periódicas que nós vamos abordar, que é o raio atômico e iônico, energia de ionização e afinidade eletrônica. Elas vão variar dependendo diretamente dessa estrutura eletrônica. Então, de novo, certo? Insistindo, veja, aqui nesse grupo, que o subnível da última camada que tem elétrons é o S, né? Você pode ter um ou até dois elétrons. Você tem dois grupos aqui. Por que dois grupos? Porque você tem até dois elétrons, que é o número de elétrons que cabe aqui. Se você tiver orbital D, quantos elétrons cabe no orbital D? Cabe até 10. Então você tem 10 grupos, onde você começa preenchendo de 1 até de 10. No orbital tipo P, cabem até 6 elétrons. Então você vai entender também por que esse conjunto de elementos aqui, eles estão agrupados quimicamente, tem uma similaridade grande quimicamente. E você vai ter você tem 6 grupos porque tem 6 elétrons. E os lantanídeos, os actinídeos, né, os elementos terras raras, incluindo aqui o lantânio e o actínio, você vai ter até 14 elétrons, então você tem 14 grupos aqui na tabela periódica. Então começa a fazer sentido essa divisão, entender por que esses elementos estão nesses números de grupos também de acordo com o número de elétrons máximo que cabe na última camada. Ok? Só uma recordação, porque às vezes o pessoal não viu isso, ou não lembra disso, ou assim por diante. Você pode encontrar tabelas periódicas que tenham representações diferentes para os grupos e períodos. Só para quem não sabe, grupo é o que está na vertical, são as colunas. E períodos são as linhas horizontais. Tá legal? Os grupos, eles têm números, que eles vão de 1 até o 18. Então, desde 1984, que a organização internacional que cuida dessa classificação de toda a parte de nomenclatura de química, que é a IUPAC, adota o padrão de números arábicos ao invés de romanos. Então, talvez alguém pode ter visto no passado que aqui você tinha grupos 4A, 2A, essas coisas assim, mesmo esses números aqui sendo em algarismos romanos, não existe mais isso. É do grupo 1 até o grupo 18, ok? Os períodos, eles são ultimamente representados com os algarismos romanos, mas os grupos não, tá ok? Então, o hidrogênio ele pode ser encontrado tanto no grupo 1 quanto no grupo 17, por causa das propriedades químicas dele. A gente não vai falar dele mais para frente, mas só para entender que às vezes alguma tabela periódica vai apresentar isso. Então, a primeira propriedade periódica que a gente vai falar é o raio atômico. E para você falar em raio, o primeiro problema que surgiu com o modelo da mecânica quântica, né, com o átomo de Schrödinger, é você definir justamente o tamanho do átomo. Porque o tamanho do átomo termina quando termina a eletrosfera dele. A eletrosfera termina quando você termina o orbital. Só que, se você pegar o gráfico, define, né, esse gráfico aqui é a distribuição radial de probabilidade, que define o formato do orbital, é a região do espaço 3D onde você pode encontrar o elétron. Então, se eu pegar, por exemplo, qualquer uma dessas curvas e falar assim, olha, qual é a distância a partir do núcleo onde essa curva aqui toca o eixo x, ou seja, que ela é zero. Ela não toca o eixo x, nenhuma delas toca o eixo x. Ela vai a infinito, basicamente. Então, ela tende a zero, mas não é zero. É um número muito pequeno, mas não é zero. Então, há um problema de você definir isso. Isso significa que, matematicamente, você pode ter um elétron a 15 angstroms, aqui a 11 angstroms do núcleo, a 1 centímetro ou a 1 quilômetro do núcleo. Um elétron seu poderia estar a 1 quilômetro de você. A chance disso acontecer é infinitamente pequena, mas não é zero. E, em termos matemáticos, ela pode existir. Então, como o modelo, né, a teoria que a gente usa,
é essa daqui, nós temos que definir, a partir desse problema, como que se limita o tamanho do átomo. Então, isso foi definido o seguinte, que o diâmetro do átomo, ou raio atômico, decorrente desse diâmetro, ele vai ser definido dentro do espaço que engloba 95% dessa probabilidade de encontrar o elétron, tá? Da densidade eletrônica. Então, aqui, se você for pegar onde está 95% dessa probabilidade, ela está aqui antes dela tender para zero. Então vamos supor que o átomo termine aqui. Esquece a outra parte dessa distribuição aqui que vai para infinito. Então eles definiram, olha, 95% da chance de encontrar elétrons está dentro desse círculo aqui. Para fora a chance existe, mas é muito pequena. Então isso daqui é o diâmetro do átomo. A partir do diâmetro eu defino o raio. Tá? Então, outro problema, cada ambiente químico, ele vai fazer com que essa distância ou esse volume seja diferente, certo? Se eu vou fazer uma ligação química, se eu perder ou se eu ganhar elétrons. Então, essa definição ela tem que ser feita, ela é mantida, só que ela tem que ser medida. Na prática, a gente tem que medir esses raios. Porque quando você faz uma ligação iônica, por exemplo, esse volume muda. Quando você faz uma covalente, também. Então, isso vai ter que ser mudado, tá? Ou vai ter que ser considerado. Quais são os raios que são considerados ou que são mais utilizados na área de química e física? O primeiro é o chamado raio de Van der Waals. Nesse raio de Van der Waals, você pega dois átomos iguais, ou seja, do mesmo elemento, coloca um do lado do outro, tá? Eles não estão ligados, mas é como se fosse uma esfera rígida, como ele se tocasse somente aqui. Aí você mede a distância entre o centro desses átomos, ou seja, o núcleo, e essa distância seria 2R, metade dela seria R. Tá legal? Esse tipo de raio você vai utilizar bastante se você for trabalhar com simulações, por exemplo, de construção de fármacos em sílico. Em sílico significa simulação em sistemas de silício, computadores. Tá? Então, se você for tentar entender interações de sítio enzimáticos ou simulações para obter, tentar ver se a molécula é sintetizável ou não, uma molécula de fármaco, você vai utilizar raios de Van der Waals. A gente não vai utilizar eles muito, mas tem que saber que existe. O mais importante dentre desses raios que nós vamos ver é o covalente, e ele é obtido pela separação entre dois núcleos que estão ligados covalentemente, pode ser do mesmo elemento ou não, certo? E essa tem que ser medido dentro da ligação covalente, por quê? Porque na ligação covalente, a eletrosfera, agora ela não só se toca, elas interpenetram, certo? Para ter aquela compartilhamento, para ter o compartilhamento de elétrons. De novo, a definição vai ser sempre meça a partir do centro, certo? Isso daí é 2Rs e você vai ter o R. Como consequência, se você está numa ligação covalente, essa distância aqui, o 2Rs, vai te dar exatamente o comprimento da ligação química, que ele é importante também para definir outras propriedades da molécula. Tá? O outro é o raio metálico. Ele é parecido com o Van der Waals, na verdade, que a gente considera que eles estão, os átomos não se interpenetram, certo? Mas é aquele que é medido quando você tem ligação metálica. Nós não vamos trabalhar com ligação metálica, mas é importante saber que ele existe e que ele tem que ser medido do mesmo modo. Determina o centro, a distância entre os centros, metade dele seria o raio. O segundo mais importante para nós é o raio iônico, certo? Então lembre-se, íons podem ser tanto cátions quanto ânions. Cátions perderam elétrons, ânions ganharam elétrons. Então, para você definir o raio iônico, você precisa saber qual é o estado de ionização específico. O que significa isso? Eu tenho um cátion, qual é o raio iônico do ferro? Você tem que me dizer se é ferro 2+, ferro 3+, ou ferro 4, certo? Ou ferro 1. Então, o raio iônico vai depender justamente do estado de oxidação, né? Ou estado de ionização específico. Então, a soma dos raios iônicos de um composto cristalino dá o comprimento da ligação. Então, aqui eu tenho um exemplo, onde eu tenho um cátion e eu tenho um ânion. A distância entre os núcleos desses dois aqui vai me dar o comprimento da ligação, mas ele não me dá o raio. Por quê? Porque perceba o seguinte, essa distância aqui é muito maior do que essa. Então, no caso, o ânion contribui mais para o comprimento da ligação.
Só que eu tenho que determinar separadamente para cada cátion e para cada ânion. Então, é diferente dessas duas medidas aqui que eu consigo fazer diretamente, certo? Então, isso eu vou mostrar já já como se faz, mas, enfim, é um pouco mais complicado. O raio de Bohr, que a gente já viu ele, né, é aquele 0,529 angstroms, né, que é o raio da órbita do elétron de menor energia do átomo de hidrogênio. Então, o primeiro elétron e único do hidrogênio, a distância dele até o núcleo é o chamado raio de Bohr. Só funciona para átomos que são monoeletrônicos. O átomo de hidrogênio, o hélio que perdeu um elétron, hélio+, e o positrônio, que é um tipo de átomo exótico formado por um elétron e um pósitron. O elétron fica circulando ao redor do pósitron. Tá? Então, ele é obsoleto, mas ele vai aparecer em várias constantes físicas, como a gente já viu em algumas delas com dedução da equação de Bohr lá para o cálculo das linhas de emissão espectral dos elementos, né? E ele aparece em algumas outras equações físicas, principalmente. Então, esses são os raios os mais importantes para nós, são o covalente e o iônico. Tá? Os outros não vão influenciar muito, não vão ter muito interesse. Então, resumindo, aqui nessa figura é fácil de ver, você tem o raio de Van der Waals, você tem dois elementos onde eles não se interpenetram, as nuvens eletrônicas, você sempre vai medir a distância entre os núcleos, metade dela é o raio. O raio covalente, está aqui ou aqui, ele vai ser aquela distância entre os núcleos numa ligação covalente. O metálico na ligação metálica e o iônico é aquele problema que eu falei. Veja, se você tiver um composto com iodo, iodeto no caso, né, o ânion, e iodeto de lítio, você tem aqui essa distância de ligação, que é a distância entre esses dois núcleos aqui dos lítios, e essa distância do iodo, do lítio tem que ser determinada. Se eu trocar o lítio por potássio, que é maior, essas distâncias mudam. Eu consigo medir o raio do iodo, né, e as distâncias de ligações, mas principalmente determinar o raio do iodeto, no caso aqui, quando eu pego compostos diferentes. Eu tenho que fazer uma medida indireta. Qual que seriam as distâncias de ligações dele no iodeto de lítio e no iodeto de potássio, sabendo, obviamente, de antemão, quais seriam os raios do potássio e do lítio. Aí é uma medida indireta, né, pela comparação dessas distâncias internucleares. Como que eu faço isso? É importante a gente ver como que se determina principalmente os raios iônicos, porque essa é uma técnica que é utilizada na indústria farmacêutica. Tá? Ele vai ser obtido justamente por difração, por interferência destrutiva e construtiva de ondas eletromagnéticas. No caso, como essas distâncias estão na ordem de angstroms, a gente precisa utilizar para essas ondas eletromagnéticas sofrerem difração, certo? É como se fosse o experimento da dupla fenda. Só que as fendas aqui eu substituo, elas não são fendas, são obstáculos, e esses obstáculos são justamente os átomos. E eles estão distantes aqui da ordem de angstroms. Então lembra que nós falamos lá no problema do princípio da incerteza que se você for medir, né, qualquer comprimento, ou qualquer valor de diâmetro ou de distância entre dois núcleos ou qualquer objeto que seja, você precisa usar uma luz que ela seja, no mínimo, da mesma ordem de grandeza dessa distância, mas de preferência que seja menor. Então, as ondas de eletromagnética de difração de raio-x, a gente consegue comprimentos de ondas de 0,05 até 10 angstroms. Então, ela está com ordem de grandeza igual ou menor, né, a máxima distância de separação desses átomos aqui numa estrutura cristalina. Numa estrutura cristalina, esses átomos eles estão arranjados simetricamente. Eles estão tanto aqui nesse plano, quanto para o plano para dentro da tela, quanto para fora, ou para a esquerda ou para a direita, ou para baixo para cima, todos eles estão arranjados na mesma distância. Isso que significa um arranjo cristalino. Então, esses raios-x são absorvidos pelos átomos, certo? Pelos elétrons, no caso. Depois eles são reemitidos. Então, aqui há uma absorção, há uma reemissão. Perceba o seguinte, a fonte de raio-x, né, o que eu estou iluminando, vamos dizer assim, ela está na mesma distância disso daqui. Então, os dois chegam juntos, os dois
as duas ondas chegam juntas, como essa daqui, né, elas viajaram juntas, essa vai ser absorvida primeiro e posteriormente essa. Como esses processos de reemissão, na verdade, têm o mesmo tempo, esse daqui já está emitindo e esse vai emitir depois. Então, o que vai acontecer é um atraso. Elas chegaram juntas, essa daqui emitiu primeiro, essa segunda. Então, esse atraso vai criar regiões onde você vai ter essas, a gente chama da fase da onda aqui, certo? Os picos e os vales, eles vão estar alinhados, como aqui. Então, nessa figura aqui, parte dos picos vão estar alinhados com essa outra frente de onda aqui, e outros não. Então, você vai ter regiões de interferência construtiva e destrutiva, ok? Então, essas ondas que eles chamam de refletidas, que na verdade são reemitidas, né? Veja, elas chegaram juntas, então aqui, olha, os picos e os vales estão juntos, elas saem, os picos e os vales estão juntos. Então, você faz o quê? Soma e dá interferência construtiva. Se você fizer aqui de outro modo, você vai ter um atraso nessa fase. O que significa atraso? Eu desloquei a onda. Veja agora, esse pico aqui está alinhado com o vale. E esse pico aqui está alinhado com esse vale. Isso daqui dá interferência destrutiva e você não vê nada saindo de lá. Então, é difração, tá? O quanto que você tem que deslocar a onda para que tenha destrutiva ou construtiva, né? Ele depende. Então, para ter interferência destrutiva, você tem que ser sempre o múltiplo dos 2π, para que você saia daqui e chegue aqui novamente. Então, desse pico até esse tem 2π. Ou um número inteiro de lambdas. Você vai se deslocar um número inteiro de lambdas. Guarde esses números, por quê? Porque, na verdade, dois australianos, um pai e um filho com o sobrenome de Bragg, eles usaram essa ideia para propor a tal da lei de Bragg, que justamente por você detectar quais são os ângulos que você observa as interferências construtivas, você consegue determinar distâncias atômicas. Então, lembre-se dessa figurinha aqui, as duas ondas chegam juntas, elas vão ser reemitidas com um atraso ou não, então certas regiões vão dar interferência construtiva ou não. Esses pontos pretos agora são os átomos, né, do cristal lá que você está analisando. Então, por trigonometria, eu consigo determinar a distância entre eles, sabendo o quê? O comprimento de onda e o ângulo que eu fiz de incidência dessas ondas. Tá? Como que eu faço isso? Essa região aqui foi ampliada, veja, eu tenho um átomo aqui e outro aqui. Então, eu quero saber esse D, essa distância, metade dela vai ser meu raio. Então, eu deixo esse D reto e eu faço um triângulo retângulo aqui. E eu sei que esse daqui é um comprimento de onda, e eu faço de um modo que esse triângulo retângulo vai me dar metade de um comprimento de onda. O θ é o ângulo de incidência, que se você fizer por trigonometria, esse θ, se aqui é θ, aqui também é θ, tá? São ângulos congruentes. Então, você tem o θ. Se eu quero saber qual é D, eu aplico simplesmente seno-cosseno, ou seno no caso. Então, o seno desse ângulo vai ser o cateto oposto, que é metade do comprimento de onda, dividido pela hipotenusa. Então, seno de θ é lambda sobre 2, dividido por D, que é a hipotenusa. D seno θ, eu passei o D para cá, é igual a lambda sobre 2. Ou lambda é igual a, quando eu passo 2 para lá, 2D seno θ. Certo? Só trigonometria. Quando você põe o n aqui na frente, você tem que garantir para aquela chamada condição de Bragg, que é a condição de que haja interferência construtiva. Se você isolar o D, você vai ver que, para mim saber a distância entre dois átomos, basta eu saber o comprimento de onda, multiplicado por um número inteiro, e o seno do ângulo de incidência do raio-x que eu estou jogando lá. Certo? Então, com isso eu acho o D, e com isso eu acho a distância entre os núcleos, internuclear, determina o raio, determina o comprimento da ligação química e assim por diante. Ao invés de eu registrar numa placa fotográfica, como a gente viu o pessoal fazendo antigamente, o que se faz hoje em dia é registrar na forma de um gráfico, onde no eixo X, por uma questão experimental do equipamento, é o θ multiplicado por 2, mas isso é fácil corrigir, e aqui no Y são as intensidades. Intensidades do quê? Das interferências construtivas, chamados picos de Bragg. Tá? O lambda aqui utilizado é 0,6975 angstroms, que é o comprimento de onda do raio-x,
e esse daqui é um cristal de carbeto de silício, que é aquela pedra de amolar que você tem na churrasqueira ou na sua cozinha. Tá? Então, nesses ângulos aqui, você tem interferência construtiva. Você vai pegar esses ângulos, você vai colocar aqui, você vai determinar essas distâncias tridimensionalmente, não é só entre esses dois planos de átomos aqui. Essa técnica parece complicada, mas não é, certo? Ela era utilizada, inclusive, não com esses gráficos, mas no formato de filme, que é muito mais complicado você fazer as medidas, filme fotográfico, certo? Esse gráfico aqui chama de fratograma, tá? É um decorrente da difração, de fratograma de raio-x. Esse daqui é o padrão de raio-x que foi obtido pela Rosalind Franklin e que foi usado por Watson e Crick, né, sem autorização dela, por causa do orientador dela acabou mostrando para eles, para chegar à conclusão que a estrutura do DNA era uma dupla hélice. Então, essa técnica foi usada para você justamente determinar a distância interatômica e não só num só plano, mas em um plano tridimensional, em todos os planos, né, um volume tridimensional, e esse foi o padrão obtido pela Rosalind usando o DNA. Então, você tem que fazer medidas dessas distâncias, tem que fazer todo um cálculo aqui, que era feito na mão na época, para você concluir que era uma dupla hélice e saber as distâncias internucleares. Então, essa é a técnica que é utilizada para saber a determinação dessas distâncias e determinação dos raios, principalmente raios iônicos, certo? Então, falando de raio iônico, né, como eu disse, você pode ter cátions e ânions. Nesse caso aqui, os cátions, essa tabela aqui ela está mostrando o seguinte, essa parte cinza aqui é o átomo neutro, tanto aqui quanto do lado de cá. Se você tirar elétrons, o átomo fica menor. Então, cátions, que é aqui nesse caso representado pela esfera vermelha, vão ter sempre raios menores do que o átomo que deu origem a eles. Enquanto que ânions, aqui nesse caso, esse daqui era o átomo neutro original, como ele ganhou elétrons, certo? O ânion sempre vai ser maior, sempre vai ter um raio maior do que o átomo neutro que deu origem a eles. Então perceba o seguinte, conforme eu desço dentro do mesmo grupo, eu vou aumentando o quê? As camadas, eu vou pulando, eu vou adicionando camadas. Então o átomo neutro é maior e os cátions também são maiores. Nessa tabela que está em vermelho corresponde ao vermelho, ou seja, esse daqui é o raio iônico do lítio mais, e esse daqui é o raio atômico do lítio, então você tem uma certa contração aqui. Agora, o raio iônico do sódio mais e o raio atômico do sódio. Então, olhando nessa tabela aqui, você vê que essa contração, conforme você vai adicionando as camadas, ela é mais ou menos constante, o aumento do raio e a contração que você tem. Conforme você anda dentro dos períodos, o que está acontecendo? Você vai, em princípio, manter a mesma camada, mas está aumentando o número atômico. E também outra coisa que tem que ser levada em consideração, que é a carga que você tem. Quando você tira um elétron, dependendo, você vai perder uma camada ou não. Então a contração pode ser grande. Se você não perder uma camada, a contração pode ser menor. No caso do berílio, ele perdeu 2 elétrons e a contração foi significativa, certo? O do boro foi basicamente metade, né? Então você vê que aqui, conforme você está indo e você está tirando mais elétrons, você está tendo raios diferentes. Por que eles assumem esses estados de oxidação? Por que você não tem o berílio mais, o boro mais? Justamente pela ideia que você tem que analisar quantos elétrons eles teriam que perder para tentar atingir aquela camada semi-preenchida ou totalmente preenchida, certo? O subnível, no caso. E com isso minimizar a energia. Então, os estados de oxidação mais encontrados na natureza estão representando justamente a configuração eletrônica de mais baixa energia possível naquele ambiente. Já no caso dos ânions, por que eles aumentam? Porque eles ganham elétrons. E por que eles ganham elétrons? Para poder atingir aquela configuração de camada fechada ou não. Então, como eu tinha dito nos slides anteriores, o flúor, no caso, ele vai preferir ganhar elétrons para fechar a camada, que ele era um 2p5. Então, ele vai ser sempre, basicamente, encontrado como ânion, certo? E o tamanho dele, obviamente, vai aumentar, porque quando você adiciona um elétron, você está adicionando no mesmo elemento. Por que ele aumenta de tamanho? Certo? Se a ideia é diminuir a energia.
Porque agora você tem mais elétrons sendo atraídos pelo mesmo número de prótons que você tinha antes. Então você está dividindo a atração eletrostática do núcleo por mais elétrons. Se você faz isso daí, você diminui, você, entre aspas, dilui, certo? Entre aspas, bem grandes, dilui a força de atração nuclear. Então, se você está tendo que usar a mesma carga nuclear para atrair mais elétrons, eles vão ser atraídos, eles vão sentir essa carga sendo menor. Então, eles acabam ficando mais afastados. Ok? Então, essa que é a ideia. O hidrogênio, no caso da tabela periódica, ele é uma classe de íons por si só, porque quando ele perde o elétron, ele deixa de ser um elemento, basicamente. Ele é um próton, ele é um núcleo atômico. Então, a contração nele, o chamado do próton nu, sem elétrons, né, ele vai para 0,1 picômetros. Ele tem uma contração de tamanho comparado com o hidrogênio elemento, né, o elemento neutro, de quase 100%, 99,999%. Então, isso faz ele ser uma carga positiva, sem elétrons, altamente instável, certo? Em termos de interação com o ambiente químico quando ele dá, e você tem uma concentração de carga gigantesca no volume muito pequeno. Então, ele é um dos elementos mais reativos que se conhece, ele é mais reativo que qualquer outra espécie que a gente conheça. Tá? Então, a densidade de carga elevada, ele vai querer interagir com quem ele esteja perto. Então, por exemplo, se você tira elétrons do hidrogênio na água, ele vai reagir imediatamente com a água e vai formar H3 ou mais. Ele força a água a doar um par de elétrons para o orbital vazio dele para ele poder se associar e ele torna o H3 ou mais, que é o que caracteriza quimicamente ambientes ácidos. Okay? Então aqui eu estou falando daquela diluição e também dos tamanhos das espécies de ânions. Vamos ver de novo esse efeito, né, de redução por perda de camada. Então pega o lítio neutro, a configuração eletrônica dele é um S2, 2S1. A ideia é, por que o lítio você tem lítio mais e não lítio 2 mais? Porque se ele perder esse elétron aqui, ele fica com uma camada fechada, certo? Então, além dele perder esse elétron, diminuir a repulsão intereletrônica entre esse elétron e os outros, ele perde uma camada. Se ele perder uma camada, a próxima camada que tem elétrons vai fazer com que haja uma diminuição grande, basicamente metade, certo? Ele contrai mais do que 50%, basicamente. Então, ele tinha 3 prótons e 3 elétrons, ele tinha carga zero. Quando ele perdeu um, ele continuou com 3 prótons e agora só 2 elétrons. Então, além dele perder a camada, a atração agora, você tem mais prótons atraindo menos elétrons. Então, de novo, a contração é maior. Então, a perda da camada 2, né, diminui a energia total, porque ela vai para agora, a energia vai ser calculada em cima da camada 1. Tá? E aí aquele elétron isolado também tinha uma repulsão maior. Então a ideia é eu tentar diminuir a repulsão entre esses elétrons, perdendo esse elétron. Como ele estava numa camada sozinho, a contração é grande. No caso do flúor, de novo é aquilo que eu falei, veja, a configuração eletrônica dele, um S2, 2S2, 2P5. Ele quer tentar atingir camada fechada. Esqueça aquela história de 8 elétrons, tá? A gente vai ver por que bem definitivamente mais para frente. Mas aqui a camada fechada. Então, para isso, ele ganha um elétron. Quando ele ganhou esse elétron, agora o núcleo tem 9 prótons e ele antes estava trabalhando atraindo 9 elétrons. Agora ele vai ter que atrair 10. Então, você dilui e há essa expansão de 72 picômetros para 133 picômetros. Quase 2 vezes o tamanho original. Então, por que você tem isso como ânions e isso como cátions? Por causa da diminuição da repulsão, minimização de energia. Aqui, nesse caso, tem 2 fatores, que é você perdeu uma camada, então você já vai ter um átomo, ou um íon, no caso, com uma energia menor, porque agora você vai estar a energia na camada 1, e além disso, você diminuiu a repulsão intereletrônica, você perdeu esse elétron isolado. Aqui, vale a pena ele colocar esse elétron a mais, para poder diminuir a repulsão intereletrônica, e ele vai ficar maior. Então, cada caso tem que ser entendido, né? Você vai, mede, vê o que está acontecendo, certo? Porque, e explica a partir da configuração eletrônica. Tá? Aqui tem uma tabela de variação de raio iônico. Nesse caso aqui tem os
os átomos nêutrons e os íons mais comuns encontrados. E em cima dele você tem os raios em nanômetros. Então perceba de novo aqui, a gente tem no grupo você vai aumentar sempre o raio, porque você está aumentando, o número quântico principal está aumentando aqui. Então você está adicionando camadas. Num período, você mantém elétrons sendo adicionados na mesma camada. Então, basicamente, você não muda de camada, só que a carga nuclear vai aumentando. Então, quando eu saio aqui do escândio e vou para o níquel, vou dentro desse período dos metais de transição, o que eu estou fazendo? Eu estou adicionando sempre na camada 3D, até ela ficar completa. O número atômico vai aumentando, mas a distância vai sendo mantida a mesma, certo? Os tipos mais comuns de cátions ou ânions que eles produzem, de novo, relembrando, vai ser aquele relacionado à configuração eletrônica. Então, o estado de oxidação mais comum depende do ambiente químico, que vai te dizer qual é a configuração eletrônica mais estável ou de menor energia, sempre. Tá? Por que o raio iônico ele é importante? Porque, além do comprimento de ligação, né, o raio atômico, o raio covalente também define isso, e estabilidade, ele define a estrutura e atividade de moléculas biologicamente essenciais, e reatividade também. Um exemplo disso é a cobalamina. É essa molécula que aqui no núcleo, né, tem um íon, um cátion cobalto 3+. Se faça a distribuição eletrônica do cobalto, faça ele perder 3 elétrons, você vai entender por que ele fica 3+. Tá? Esse daqui ela está dentro do complexo de vitamina B12, ela é chamada vitamina B12 no caso. Tá? Nessa outra representação aqui, mais em 2D, essa seta significa que há uma ligação do nitrogênio com o cobalto. Esse R aqui, ele significa o seguinte, se você tiver, você pode ter esse grupo aqui, o 5' deoxiadenosil, um metil, CH3, um OH ou um CN. Dependendo do grupo que você tem aqui, você vai ter nomes diferentes, certo? Então, no caso, se você tiver CN, por exemplo, é cianocobalamina, que é usado que se forma nos processos de desintoxicação por envenenamento por cianeto. E você dá para poder fazer essa formação desse desintoxicação a hidroxicobalamina, onde é um OH aqui. Então, isso tudo tem a ver com essa carga positiva desse íon. Então, o raio define toda essa estrutura em volta desse cobalto, ou ela foi construída para ele durante o processo evolutivo e de seleção natural, ou foi ele que se encaixou aqui dentro desse anel, que a gente chama de anel porfirínico, que já existia e ele coube aqui dentro porque ele tinha o raio correto. Tá? A cobalamina está envolvida na síntese de DNA, fisiologia de funcionamento do cérebro, síntese de ácidos graxos, metabolismo celular e um monte de outros processos metabólicos e de síntese biológica. Nesse caso, se você puser cobalto 2+ aqui, ela não funciona. Então, o raio mudou, a carga mudou, com isso você não funciona mais. Um outro exemplo bastante importante são os canais de transporte de sódio e potássio que estão na nossa parede celular. Então, aqui é uma simulação da sua parede celular, aqui você tem a bicamada lipídica, certo? Ela não é rígida, ela é realmente flexível, digamos assim. Isso daqui é uma estrutura proteica, está representada aqui, ela seleciona que tipo de íon entra aqui dentro. Então, aqui é o meio extracelular, isso daqui que você está vendo, esses pontinhos, parecem mosquitinhos, são os íons sódio, potássio e outros íons que estão aqui, mas somente, certo? Um tipo do íon consegue atravessar por esse canal. Aqui tem uma representação de um canal de potássio. Esse daqui, essas estruturas grandes são usadas para fixar essa estrutura proteica na bicamada lipídica. E o filtro, que é usado para selecionar potássio ou sódio, no caso, né, é essa estrutura que fica mais interna aqui. Como que ele seleciona? Você tem grupos carbonil aqui em volta, e ele seleciona pela interação dos grupos carbonil com o potássio ou água. A distância entre esses grupos aqui é que deixa o sódio ou o potássio passar. Então, num canal de potássio, quem passa é o potássio. Por quê? Aqui a gente tem uma tabela mostrando os raios iônicos do lítio, do sódio e do potássio, que são íons que você tem no seu meio extracelular. Então, veja que em termos de raios absolutos,
o potássio seria maior do que o sódio, do que o lítio. Só que quando ele está no seu meio extracelular, ele está sempre associado com moléculas de água ao redor. Então a gente chama de raio hidratado. Então, nesse caso, há uma inversão. O potássio ele é menor do que o sódio quando você considera que ele está associado com água. Ok? Então, aqui tem outras animações mostrando como isso acontece. Simplesmente, veja que no caso aqui do potássio, quando ele atravessa aqui, cabe somente ele, e que se você tentar colocar sódio aqui dentro, ele é muito pequeno e ele acaba voltando. A gente vai ver isso em mais detalhes no segundo semestre, mas a natureza usou o raio iônico desses elementos, certo? Para selecionar, para construir essa estrutura aqui, para selecionar qual que entra e qual que não entra. Então, dependendo do número de canais que você tem de sódio ou potássio, você modifica a diferença de potencial de cargas do lado de dentro e do lado de fora da membrana. Ok? Bom, os valores, também o outro tipo de raio que é bastante importante, como eu havia dito antes, são os covalentes. Eles são os mais utilizados também, certo? Porque há muito mais ligações covalentes nos sistemas biológicos na natureza do que as iônicas. Então, de novo, você tem que ver que o comportamento da variação desses raios aqui na tabela periódica está intimamente ligado com a configuração eletrônica. Então, aqui observando de novo, esses raios aqui estão em angstroms, agora esses números aqui em cima não é um número atômico, certo? É o que você tem aqui, os raios estão em angstroms, e, na verdade, é um número atômico, desculpa, é que a esfera aqui está na proporção como se fosse em angstroms. Aqui tem a escala, basicamente, de 10 angstroms. Então, se você puser a esfera aqui nessa escala, você vai saber quanto que seria mais ou menos o tamanho. Então, de novo, ele cresce aqui no grupo porque você está aumentando o número quântico principal, você está adicionando camadas. E dentro de um período ele vai contraindo, certo? Até, por exemplo, você chegar aqui e completar a sua camada, e aí você passa para uma próxima, e depois você vai começar a completar com outros elétrons também ali. Então veja que aqui é fácil de você ver o efeito da carga do núcleo aqui em cima, certo? Vamos ver isso de uma forma mais eficaz. E o seguinte, eu tenho um elemento aqui qualquer, certo? E eu tenho, sei lá, o último orbital é o 3s ou o que quer que seja. De novo, levando em conta esse modelo atômico aqui e não o que é o correto. Eu vou usar isso só para vocês entenderem o que está acontecendo lá naquele outro. Quando eu tenho as camadas, a distância entre elas é muito maior do que a distância entre os subníveis, certo? Então é como se essa camada aqui tivesse 3 divisões, a camada 4 tem 4 divisões e assim por diante. Então, quando eu preencho uma camada, esse daqui é a energia, é a distância do núcleo, obviamente, vai me dizer o raio atômico, mas também me dá o valor da energia total desse átomo. Se eu estou indo para uma próxima camada, eu aumentei a energia, eu aumentei o raio, então esse átomo, quando tem elétrons aqui, nesse nível, tem mais energia do que quando tem elétrons somente aqui, certo? Então, estou preenchendo. Quando eu preenchi a primeira camada, quando eu vou passar, que só tem um aqui, quando eu vou passar para a segunda camada, veja que na segunda camada eu tenho 2 subníveis. Então eu posso continuar colocando elétrons e eu não mudei de camada, certo? Então o raio ele não vai aumentar tanto quanto a hora que eu terminar de preencher esse aqui e for para a próxima camada. Isso vale tanto no preenchimento quanto na retirada, tá legal? Então, lembre-se, as camadas são sempre preenchidas em ordem crescente de energia. E essa distância do raio vai variar devido a essa estrutura e à atração da quantidade de prótons que você tem lá dentro. Para ficar um pouco mais claro como que o chamado aumento da carga nuclear do número atômico influencia, vamos pegar aqui a camada 3, o período 3 aqui, onde você tem sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e argônio. Então, conforme você vai preenchendo, o que você está fazendo? Você está na camada 3. Então, na camada 3, eu tenho o 3s, certo? Eu tenho orbitais s, e tenho p e tenho d. Então, conforme eu vou preenchendo, eu estou sempre preenchendo a mesma distância, basicamente, do núcleo. Eu só estou preenchendo esses subníveis que tem aqui. Então, essa distância não vai aumentar tanto, nem a energia vai aumentar tanto. Mas o número atômico vai aumentar, a carga positiva vai aumentar.
Então, o que acontece é, apesar de eu estar colocando elétrons conforme eu vou indo aí da esquerda para a direita aqui, que eu estou aumentando o número atômico, estou colocando mais elétrons, o átomo vai ficando menor, certo? Ele vai contraindo. Por quê? Porque esses elétrons estão entrando sempre na mesma distância daqui. Conforme aumenta essa carga nuclear, essa distância diminui porque a atração do núcleo vai ser maior. Você tem mais cargas atraindo, certo? Mais elétrons, mas esses elétrons não variaram na distância. Então você tem essa contração aqui do raio atômico devido a essa a carga nuclear. Isso acontece em basicamente quase todos os períodos, certo? Isso fica de uma forma mais visível se você pegar todos os elementos da tabela periódica. O número atômico está aumentando aqui da esquerda para a direita, e esse daqui é o raio atômico em picômetros. Com o lítio, que eu estou do lado esquerdo lá na tabela, conforme eu ando no período até o flúor, você tem uma contração. Quando eu vou para o sódio, o que aconteceu? Eu mudo o N, o número atômico, o número quântico principal, ou seja, eu adicionei uma camada. Quando eu adiciono uma camada, o raio atômico aumenta. Agora eu vou preenchendo aquela camada até chegar no cloro. Terminou, preenchi, volto, preenchi agora eu passei para uma próxima camada e assim por diante. Essas variações que tem aqui, a gente vai ver alguns exemplos mais para a aula seguinte, para entender o porquê que tem essas variações, elas não são constantes conforme você vai mudando a camada, você vai tendo os metais aqui se comportando de uma maneira um pouco diferente. Mas, de modo geral, esse comportamento que a hora que você adiciona a camada e até preencher ela inteira, há essa contração, e quando você muda de camada, você vai tendo essas variações também. Ok? Então, essa é a influência da carga nuclear. Vamos ver isso também, é representado nessa chamada série isoeletrônica. O que é uma série isoeletrônica? É uma série de átomos que têm o mesmo número de elétrons e a mesma configuração eletrônica. Então, o átomo neutro de oxigênio ele é 2s2, 2p4. O ânion, O2-, ele ganhou 2 elétrons. Então, 2 elétrons entraram aqui, é 2s2, 2p6. O flúor, originalmente 2s2, 2p5. O fluoreto, 2s2, 2p6 e assim por diante. Então, todos esses átomos aqui têm essa configuração eletrônica. O único átomo neutro aqui é um neônio, o resto são ânions ou cátions. Então, se eu tenho a mesma configuração eletrônica, eu tenho o mesmo número de elétrons distribuídos no espaço ao redor nas mesmas estruturas, ou seja, nos mesmos orbitais, nos mesmos subníveis. Então, aqui fica claro que eu tendo o mesmo número de elétrons e eu aumentando o número de cargas positivas que atraem esses elétrons, esse átomo contrai, certo? Então, indo de 8 até 12, você vê essa contração grande aqui dentro. Então, nas séries isoeletrônicas fica fácil de ver a contribuição da carga nuclear, ou seja, do número de cargas positivas, dos números de prótons, aumentando a atração eletrostática das camadas dos subníveis e fazendo com que o átomo fique menor, seja o raio iônico ou o raio atômico propriamente dito. Tá? Sabendo disso, vamos fazer um exemplo aqui. Nós vamos arranjar esses dois exemplos de cátions e ânions em ordem crescente de raio iônico. Então, qual dos dois tem maior raio iônico? O magnésio 2+, ou o cálcio 2+. Então, veja, onde está o magnésio aqui? Na tabela periódica está aqui e embaixo está o cálcio. Então, veja, se eu estou num grupo, o que está acontecendo quando eu vou do magnésio para o cálcio? Ah, eu estou aumentando o número atômico. Sim, você está, mas mais do que isso. Você está saindo aqui do número quântico, aumentando uma unidade do número quântico principal, ou aumentando uma camada. Se eu estou aumentando uma camada, mesmo que os dois eu perca 2 elétrons de cada, perceba que o próximo sempre vai ser maior. Então, aquele que está abaixo, num grupo, ele vai ter um raio iônico normalmente maior do que aquele que está acima, certo? Então, o que seria, o primeiro seria o magnésio e depois o cálcio. Já no caso de um período da tabela periódica, eu estou preenchendo sempre o mesmo subnível, a mesma camada, eu não estou aumentando o número quântico principal, certo? Mas eu estou aumentando o número de prótons. Então, o que vai acontecer? Eu tenho 8 prótons aqui e 9 prótons aqui. Eu estou na camada P. Então, eu estou entrando na mesma camada. O que vai acontecer? Conforme eu aumentei, o flúor vai ser menor do que do oxigênio, porque ele vai ter mais prótons atraindo na mesma distância, certo? Porque eu estou ainda preenchendo a camada 2P, no caso a camada 2, subnível P, e com isso o flúor vai ser sempre menor
do que o oxigênio, se eu for, mesmo considerando que o oxigênio tem 2 elétrons a mais e o flúor um só. Então, aqui basicamente eu falei o que disse, e aqui, então como o magnésio está acima do cálcio, no grupo 2, o magnésio tem raio iônico menor. Então, experimentalmente, o magnésio vai ser 72 e o cálcio 2 mais 100, porque daqui para cá se aumentou uma camada, ok? O flúor está à direita do oxigênio, então ele vai ter raio iônico menor, porque ele vai ter mais prótons atraindo nele. Então, nesse caso aqui, você tem o efeito da carga nuclear, ela é mais importante dentro de um período do que dentro de um grupo. O grupo é o problema da configuração de você adicionar camadas. Então, o fluoreto, no caso, tem um raio iônico de 133 picômetros, certo? E 140 para o oxigênio. Então, o oxigênio vai ser maior. Bom, então a ideia é, lembrando o que a gente viu nesse decorrer até aqui, que a variação do raio, né, aqui a gente tem de novo os raios atômicos, esse daqui está em picômetros, com variação de mais ou menos 5 picômetros para cima ou para baixo. Ela depende da estrutura eletrônica, certo? Número de distribuição dos elétrons e do número atômico da carga nuclear. Então, para avaliar por que periodicamente ele está se alterando, você tem que saber da estrutura eletrônica, você tem que saber por que a variação dentro do período aqui, certo? Enquanto eu não terminar de preencher aquele subnível daquela camada, eu não vou ter uma variação significativa no raio, ok? Aqui eu terminei, mas eu estou num outro subnível. Aí, quando eu termino aqui, eu vou ter uma significativa variação. Por quê? Porque agora eu estou aumentando uma camada. O número quântico principal está aumentando, eu estou aumentando uma camada. Então, na época do Mendeleev, eles não entendiam por que isso acontecia, porque, obviamente, eles não tinham noção da configuração eletrônica e da carga nuclear, principalmente. Então, nós encerramos essa parte de raios, o raio, a periodicidade dos raios atômicos, iônicos e covalentes aqui, e, na sequência, a gente vai ver as outras duas propriedades periódicas, que é a energia de ionização e a afinidade eletrônica.